da turma 61 e hoje vou falar sobre a proposta da Feira de Ciências de 2020 da CapUERJ para o sexto ano. Como a inteligência artificial influencia no que assistimos. Bom, eu vou dar uma breve introdução sobre o tema, né? As empresas de streaming, elas usam a inteligência artificial para fornecer um serviço personalizado para cada usuário e deixá-los conectados por mais tempo. Bom, o objetivo dessa pesquisa é observar a mudança na lista de sugestões depois da gente assistir filmes indicados por cada membro do grupo, né? E os recursos que a gente utilizou foi a plataforma de streaming Netflix, filmes e séries de até 12 anos e gêneros diversos, como sitcom, desenho animado, romance e documentário. E os resultados obtidos foram, na lista anterior, que continha os seguintes títulos: Bob Esponja e o Incrível Resgate, O Natal Está no Ar, Cartão de Natal, Feel the Beat e O Amor em Obras. E aí, depois de assistir o documentário do Blackpink, Light Up the Sky, o sitcom Sam e Cat e o desenho animado Bob Esponja, a lista mudou completamente. Passou a ter os seguintes títulos: Riptide, O Mapa do Tesouro, O X do Natal, Meus 15 Anos e Justin Bieber, Never Say Never. Bom, e a conclusão, né, que a gente tirou foi que sim, as sugestões elas mudam conforme a nossa classificação, então a inteligência artificial funciona. Mas, assim, sinceramente, eu prefiro a lista inicial, porque a lista inicial era baseada com os meus gostos, e a lista atual é baseada com indicações, ok? Então, tchau! Olá, meu nome é Fabriano. Olá, meu nome é João Pereira. Meu nome é Moisés. Meu nome é Samuel. Meu nome é Lucas. Meu nome é Jonathan Credo. Meu nome é Arthur. Eu sou o Vitor. Oi, você conhece a inteligência artificial? Mas afinal, o que é exatamente inteligência artificial? A inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas em que, no momento, as pessoas são melhores. Ela é o ramo da ciência da computação. Nos anos 40, ela foi usada para desenvolver os computadores da época e também projetar os armamentos para a Segunda Guerra Mundial. O termo inteligência artificial nasceu em 1956, percebendo que esse ramo de ciência tinha muito mais a ser descoberto. Os pesquisadores e cientistas abraçaram a ideia de fazer com que uma máquina pudesse reproduzir a capacidade de um ser humano pensar, sentir, ser criativo e de ter autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. O desejo de construir máquinas capazes de reproduzir a capacidade humana de pensar e agir vem de muitos anos. Nos nossos dias atuais, ela é usada para aplicativos de segurança, robótica. Existem diversas ferramentas de IA para marketing no mercado. Algumas são relativamente fáceis de utilizar. Implementar o IA diversos processos da rotina empresarial que leva tempo e dinheiro. Quando se começa a compreender o potencial da IA, torna-se ainda mais difícil a descontabilidade dessa especulação. Com certeza, a ferramenta mudará a maneira como se pensa e a área e a profissão. Para os animais em extinção. Esse será o nosso trabalho. Bom, quase 700 espécies de vertebrados são levadas à extinção nos últimos 500 anos. Cerca de 1 milhão de espécies estão sendo em risco de extinção, plantas e animais sendo ameaçadas como nunca. Embora não sabemos quantas há no mundo, estimativas são de 8 milhões e 7 mil. Mas para combater o problema, a Microsoft está utilizando a inteligência artificial. Eles estão fazendo 5 maneiras para a conservação para ajudar as espécies ameaçadas: identificação de leões e girafas, monitoramento do impacto de humano na população de ursos pardos, avaliação da saúde das baleias e padrões de alimentação,
Há um tempo, na África, vários elefantes foram mortos ilegalmente por caçadores. Então, cientistas previram que em uma década, elefantes estariam praticamente em extinção. Para prevenir isso, a Intel, National Geographic e a Fundação Leonardo DiCaprio desenvolveram um pequeno aparelho, uma câmera, capaz de rastrear movimentos humanos pelas florestas, a Trail Guard. Com esse equipamento, eles poderiam rastrear qualquer caçador ilegal que andasse pela mata. Assim, quando o aparelho detectasse algum humano, ele automaticamente iria mandar o sinal eletrônico para guardas florestais para que evitassem qualquer tipo de dano à fauna das florestas africanas, permitindo intervenções mais oportunas nas ameaças, como o monitoramento da população dos pinguins e etc. Com o início da pandemia de Covid-19, vários países começaram a aperfeiçoar a inteligência artificial para diagnosticar, prever e prevenir a Covid-19. O uso da inteligência artificial na linha de frente contra a doença tem 3 pilares essenciais: o diagnóstico, a previsão e a prevenção para evitar a propagação do vírus. Na área do diagnóstico, são 2 frentes específicas sendo trabalhadas: identificar se a pessoa testou ou não positivo para coronavírus e reconhecimento da imagem para compreender padrões de pulmões com características específicas da Covid-19. No âmbito da prevenção, algumas empresas ao redor do mundo conseguiram prever a migração do vírus antes mesmo do surto ser comunicado aos outros países pela China e pela Organização Mundial da Saúde. Para isso, foram utilizados algoritmos através do processamento de linguagem natural que conseguiram identificar padrões diferentes, representando possíveis surtos epidêmicos naquelas regiões. Para evitar a propagação, robôs também já são utilizados. Os algoritmos são capazes de reconhecer padrões de voz, com isso é possível evitar o contato inicial com um profissional da saúde para que seja realizada uma triagem e aí sim encaminhar para um profissional. No presente trabalho, iremos primeiramente abordar o que é, quando surgiu, quais sintomas e meios de prevenção da Covid-19, para posteriormente abordarmos o que é inteligência artificial e algumas de suas atuações diante da pandemia. A título ilustrativo, faremos um vídeo simulando uma consulta com assistente virtual para diagnóstico de uma possível infecção pelo Covid-19. O que é o Covid? Bom, em novembro de 2019, um surto de doença respiratória causada pelo novo coronavírus foi detectado na cidade da China, Wuhan. Em 2 meses foram confirmados milhares de casos de Covid-19, que resultaram em inúmeros óbitos. Em março de 2020, um novo coronavírus disseminou-se para mais de uma centena de países, continuando a causar doenças respiratórias e óbitos, especialmente em grupos de risco, como idosos, gestantes e imunodeprimidos, e outros. Esta epidemia se destaca pela rapidez de disseminação, a severidade e as dificuldades para a contenção, tanto que a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou pandemia pelo novo coronavírus em 11 de março de 2020. E os países estão empreendendo enormes esforços para conter o surto e reduzir a letalidade. Sintomas e as formas de transmissão do Covid-19. Os sintomas mais comuns são febre alta, perda de olfato, perda de paladar e problemas digestivos. E as formas de transmissão são em gotículas de saliva, em aperto de mão, em objetos contaminados como brinquedos, teclados, mesas e etc. E qualquer contato físico com alguma pessoa que tenha o Covid. Meios de prevenção. Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com um braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldades para respirar. O que é inteligência artificial e como ela pode nos ajudar no combate à Covid-19? Com o início da pandemia, vários países começaram a aperfeiçoar a inteligência artificial.
para diminuir a contaminação do vírus. Como o isolamento social é a principal estratégia para evitar o contágio, o uso da inteligência artificial passou a ser uma potente ferramenta contra a propagação do Covid-19. Segundo Peter Norvig, autor mais importante do texto universitário sobre a inteligência artificial se divide em 4 grandes grupos. Máquinas que pensam como seres humanos, máquinas que se comportam como seres humanos, máquinas que pensam racionalmente e, por fim, máquinas que se comportam de forma racional. Um desses exemplos pode ser o site CoronaBR, onde o computador Pedro conversa com você e diz a probabilidade de você ter Covid-19, o tratamento mais adequado e indica as unidades de saúde próximas. Outro exemplo é o Triagil, que segue o seguinte roteiro: dados pessoais, idade, sexo, sintomas, e-mail, localização e etc. Ernest Davis define a inteligência artificial como algo que queremos que o computador faça, como, por exemplo, ver e entender a linguagem natural. Assim, existem aplicativos que conseguem monitorar as pessoas e detectar a temperatura delas no ambiente e, assim, saber se estão com febre. Outro campo da inteligência artificial é o aprendizado de máquinas. Assim, através do mapeamento de epicentros de contaminação, pode-se emitir os sinais de alerta em uma dada região. O governo brasileiro, por exemplo, produziu um aplicativo que indica se você tem ou esteve próximo a uma pessoa identificada com o coronavírus. O nome do aplicativo é Coronavírus SUS. Outro dispositivo é o FluSense, um dispositivo que analisa sons de tosse e produz modelos de contaminação. O aplicativo Vocals Health identifica padrões de estresse no ritmo respiratório e identifica a Covid-19. Outro uso da inteligência artificial para o tratamento da Covid-19 é o uso de enfermeiras robô, que monitora pacientes sem risco de se infectar e tem sido usado em países afetados pela pandemia. Olá, eu sou a inteligência artificial que irá te ajudar a detectar a Covid-19. Qual o seu nome? Torres. Qual a sua idade? 13 anos. Qual o seu sexo? Desculpa. Masculino. Você teve febre? Sim. Você teve tosse? Sim. Você teve nariz entupido ou coriza? Sim. Você teve dor de garganta? Sim. Você teve falta de ar? Sim. Você consegue sentir o cheiro ou gosto das coisas? Acho que não. Você teve dores no peito? Sim. Você teve falta de ar? Sim. Você ficou em casa nos últimos 15 dias? Não. Alguém que mora com você testou positivo para Covid-19? Sim. Você tem pressão alta? Não. Você tem diabetes? Não. Você tem ou teve algum problema cardíaco? Desculpa de novo. Não. Você tem algum problema respiratório? Não. Você fez transplante ou tem alguma questão imunológica? Não. Você é profissional da saúde, guichê, entregador de produtos ou motorista? Não. Eu sou estudante ainda. Você está no grande chance de estar com Covid. Por favor, mande seu endereço aqui para que nós possamos mandar uma ambulância para a sua residência. Ufa, graças a Deus. Ao redor do mundo, existem diversas características exclusivas de certos lugares espalhados pelos continentes e oceanos. Especificamente, no Brasil, há uma categoria de vegetação, um bioma único, que abrange uma rica biodiversidade. No entanto, a própria população brasileira consegue destruir o ambiente em que vive e suas particularidades, utilizando de maneira desenfreada os recursos oferecidos pela natureza, assim desmatando grandes pedaços de terra, como por exemplo. Esse é o papel do estudo da ecologia. Não só estudar os seres humanos, mas também as outras formas de vida e sua interação com a natureza, como modificam e influenciam o meio ambiente. Um dos principais eventos que atingem bruscamente
não só a sociedade, como a própria forma de organização da natureza como um todo, são os desastres naturais. Os desastres naturais são fenômenos violentos causados pela força da natureza, que podem resultar em diferentes incidentes relacionados à destruição, desde mortes e ferimentos até a danificação de propriedades. Devido ao aumento do aquecimento global e do efeito estufa, desequilibrando a natureza, a ocorrência dos fenômenos naturais aumenta cada vez mais. Esses eventos são considerados extremamente imprevisíveis e, por isso, na maioria das vezes, deixam um grande rastro de destruição por onde passam. Há diferentes tipos de desastres naturais, como tempestades, terremotos, maremotos, furacões, inundações e secas. Faz parte do dever de cada um saber como as ações humanas no nosso dia a dia podem acabar afetando todo o meio ambiente presente ao nosso redor, ao qual nós fazemos parte. Por isso, qualquer tipo de estudo correlacionado diretamente com o meio ambiente é de extrema importância. Mas qual seria uma solução que poderia ajudar e a monitorar esses desastres? Uma grande ajuda seria a inteligência artificial, que surgiu nos anos 50. Ela busca, através dos símbolos computacionais, construir dispositivos que estimulem a capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ou como o próprio nome diz, ser inteligente. Com o uso da inteligência artificial, diferentes campos de trabalho podemos nos beneficiar de diversos jeitos. Por conta da sua eficiência, tanto velocidade de processamento quanto precisão, temos máquinas programadas para resolver problemas de urgência em curto período de tempo, que consequentemente diminui os custos, já que os seres humanos tendem a falhar por conta do cansaço e pressão exercida no trabalho. Além da maior eficiência e disponibilidade, diferentes planos de ação podem ajudar a resolver e a monitorar as catástrofes naturais, como um bom uso da inteligência artificial, como por exemplo, tratados diretamente ligados às instituições climáticas, podem prevenir e avisar a chegada de tsunamis, furacões e tempestades recém-formadas, o que ajudaria a resgatar pessoas e a evacuar cidades de uma forma mais eficiente. Por terem suas peças facilmente substituídas e não terem um corpo humano que pode se machucar facilmente em situações de resgate, as IA auxiliariam na contenção de queimadas. Já que as mesmas também trabalham de forma eficiente e ordenada, seria mais fácil conter focos de incêndio e ajudar a resgatar animais. As pessoas, diferentes das máquinas, não processam somente informações, processam sentimentos, dão significado às suas experiências, dando-as além de processar as suas próprias sensações. Ver, ouvir, sentir, e tudo isso ocorre em apenas um dia, de modo que aumenta as chances de erro e dificulta a velocidade de processamento. Já as máquinas não possuem consciência, não desejam, não possuem afeições e nem individualidade. São programadas para seguir a demanda de quem as criou, lidam com grande quantidade de informações que envolvem cálculos estatísticos complexos. Não é questão de superioridade, é algo que é referente a quem se adequa melhor a determinada tarefa. Os humanos, com a criatividade e o saber articular a tecnologia, e as máquinas, com os cálculos e a ajuda em diversos problemas. Sendo assim, podemos concluir que a inteligência artificial faz parte do nosso futuro e pode contribuir no monitoramento e na prevenção de desastres naturais, como foi mostrado por nós, por ser mais eficiente, disponível e vários outros fatores. A cada dia que passa, a inteligência artificial se torna mais necessária no nosso cotidiano. E levando em conta o conhecimento dado nessa apresentação, é possível se afirmar que a inteligência artificial é um tópico importante para se discutir com o governo e com a sociedade. E cabe a nós, seres humanos, fazer um bom uso dessa tecnologia.